Vamos para o Rio de Janeiro, vamos mudar de pauta? Vamos falar sobre as investigações da Polícia Federal em relação a esse suposto crime de alteração de carteiras de vacina. A gente teve presos no Rio de Janeiro, né? Pessoas ligadas à prefeitura, subsecretário de saúde lá de Nova Iguaçu, onde teria acontecido essa alteração. Havia previsão de uma audiência de custódia, vamos saber se eles continuam detidos ou não. O que a gente tem de novidade? A Gabriela Souza é quem está aqui com a gente. Tudo bem? Obrigada por ter esperado, hein, Gabriela? Boa tarde para você. Oi, Gabriela. Boa tarde. Oi, Joel, Ana Paula. Boa tarde para vocês também. Imagina, estamos por aqui. Seguinte, Joel e Ana, o secretário, né, municipal de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecht, e o candidato do PL a deputado estadual em 2022, o Ailton Gonçalves Moraes, tiveram as prisões preventivas mantidas, sim, porque eles já passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira. A gente lembra que eles foram presos ontem, né, aqui no Rio de Janeiro, durante a operação da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19. E, segundo o inquérito policial, Brecht foi responsável por inserir dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. E o Ailton auxiliou o ex-ajudante de ordens do então presidente, na época, né, o Jair Bolsonaro, Mauro Cid, no passo a passo do Conect SUS. Bom, e agora, diante, né, do êxito, na verdade, ainda falando sobre esse processo fraudulento, né, o Cid teria intermediado o encontro do vereador Marcos Siciliano, aqui do Rio de Janeiro, o ex-vereador, né, com o cônsul dos Estados Unidos no Brasil para resolver um problema relacionado ao visto diante do envolvimento dele lá em 2018 com o caso, né, no envolvimento, né, do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Portanto, muitos nomes apontados nessa operação da Polícia Federal, mas esses dois presos na operação de ontem, né, o Ailton e também o José Carlos de Souza, que é secretário municipal de governo ali de Caxias, na Baixada Fluminense, tiveram as prisões preventivas mantidas e agora a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação, porque, como eu disse, são muitos nomes envolvidos, inclusive aqui no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Ok, Gabriela, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, Valeu, querida. Obrigada. Bom trabalho aí. Tchau. Inclusive, Aninha, a respeito dessa possibilidade de aplicação de vacina, de falsificação, que teve falsificação, teve, as provas são contundentes. Agora, pelo que vi, na minha opinião, é muito mais você esclarecer quem participou e como participou. E quem sabia, né? Exato. Quem deu aval para isso acontecer, que seria a ligação de Bolsonaro com o caso. Exato. Quem tem ciência, quem não tem ciência, porque as provas são irrefutáveis. Eu vi provas ali impressionantes. E uma enfermeira lá de Duque de Caxias, que seria quem teria aplicado, por exemplo, a vacina no ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que nunca aplicou vacina nenhuma dele. E você há de convir comigo que ela se lembraria, né? Você vai vacinar o presidente, você não vai se esquecer desse momento. Não, e é um outras pessoas marcante. registrariam isso, né? Exatamente. Dificilmente não teria uma foto. Uma mobilização, né? uma cobertura Exatamente. jornalística e tal. Então tudo isso está jogando em desfavor dos investigados. E já pintou um terceiro registro que seria falso também de vacinação de Bolsonaro em São Paulo. Isso também começou a ser investigado aí pela Polícia Federal. Exatamente. Você pode continuar mandando mensagem para cá que provavelmente nós faremos mais uma rodada com vocês, viu? No 999048756. Lembrando, para quem está de fora de São Paulo, nosso zap é o 011. Mete o 11 aí, o 011, e manda mensagem. Aninha, quem está conosco agora? Rafael Procópio. Boa. Grande Rafael Procópio lá de Brasília, certamente com mais desdobramentos envolvendo a operação ou tem a ver com outra coisa? Tem a Qual ver com a assunto, operação Rafael? também. Exato, os desdobramentos não param. Você, de ontem para hoje, acompanhou já muitas novidades aqui no nosso jornal e nos outros jornais da casa. Agora resta saber como que a Polícia Federal vai seguir investigando e como que esses investigados vão responder por esses possíveis crimes. Rafael Procópio, muito boa tarde a você, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. O que você traz de novidade nesse momento aqui no nosso jornal, querido? Acompanham
Bom, obviamente, desde ontem nós estamos aí monitorando principalmente esses movimentos das defesas aí dos acusados, não só aquelas 6 pessoas que foram presas, pessoas aí próximas ao ex-presidente da República, como as pessoas que foram alvos de mandados de busca e apreensão. Nesse caso em específico, estamos falando do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, focando mais ainda, na verdade, em Jair Bolsonaro. Estamos aí monitorando, tentando contato com a defesa, que no caso é composta aí principalmente pelo ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, ele que tinha comunicado ontem, antes ainda de qualquer situação, que o presidente só iria prestar depoimentos depois que a defesa tivesse os autos do processo, tivesse acesso, na verdade, a todo esse processo. Bom, o processo perdeu o sigilo ainda na tarde de ontem, desde então não tivemos nenhuma manifestação da defesa se vai e quando vai prestar depoimento. Quer dizer, quando, na verdade, é uma questão que ela deve de fato acontecer, até porque o ex-presidente da República é investigado em mais de uma situação aí perante a justiça. Temos as questões dos milícias digitais, as questões das fake news, e lembrando que, inclusive, ontem, na quarta-feira, o ex-presidente da República tinha um depoimento marcado ali por volta do começo da tarde na Polícia Federal, e esse depoimento não foi dado justamente porque a defesa dele entrou com essa situação de que não iria dar nenhum pronunciamento enquanto não tivesse acesso aos autos do processo. No caso, ele ia prestar depoimento sobre a questão da joia saudita, sobre aqueles kits que não teriam sido declarados depois de terem sido recebidos aí do governo da Arábia Saudita. Nós seguimos aqui monitorando, seguimos tentando, inclusive, contato com a defesa do ex-presidente da República e também com algumas outras pessoas que foram presas nessa situação. Nós ainda não tivemos essa resposta e a gente ainda não sabe quando esses novos depoimentos serão colhidos. Ok, Rafael Procópio, muito obrigado, aguardando aí novidades da investigação. Um abraço para vocês aí, bom trabalho. Valeu. Abraço. Obrigada.